Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, essa semana agora de 30 de março até 13 de abril, né, seria a nossa semana de recesso. Os professores ainda vão enviar atividades, como foi orientado pela equipe gestora, pela diretoria de ensino e pelo governo do estado de São Paulo. Né? Então, nós estaremos oficialmente de férias. Vai adiantar as férias de julho, então, a partir do dia 6 até o dia 20 de abril. Então, do dia 6 até o dia 20 de abril, nós não passaremos nenhuma atividade, porque é férias também para vocês. Tá? Aproveitem, descansem bastante. Eu sei que às vezes cansa até de ficar em casa, mas aproveitem bastante, porque depois de abril até dezembro a gente vai diretão, hein? Então aproveitem. E se cuidem principalmente. Pessoal, eu falei no vídeo de física, já gravei a videoaula de física. Vou falar aqui novamente, o microfone aqui ele não é aquelas coisas, estou usando microfone de fone de ouvido. Mas eu acho que dá pelo menos para, nesse momento, vocês compreenderem. Então vamos lá. Nas 2 últimas semanas eu passei então aquela apostila de nivelamento, no qual tem habilidades de ensino fundamental que vocês sabem que é importante para o resto da vida. Né? Números inteiros, até dei evolutiva da apostila, sexta-feira passada, números inteiros, números racionais, notação científica, que vai ser muito utilizado em física nesse ano, tá, pessoal? Então, foi uma apostilinha com algumas habilidades do fundamental, e agora a gente não vai poder mais ficar no nivelamento, porque tem que dar continuidade na matéria. Então, vou dar uma relembrada com vocês em equação reduzida da reta, e depois, aqui embaixo, vocês vão encontrar algumas questões de APs anteriores, questões do Enem de vestibulares. E essa, então, será a atividade de vocês. Obviamente, essas questões de Enem de vestibular, ela é um pouco mais complexa. Então, o que eu aconselho vocês? Peguem esse PPT, que eu vou deixar aqui postado no grupo da sala de matemática. Dá uma revisão, vou dar uma revisada com vocês, mas repassam os exemplos que eu já dei em sala de aula. Ó, o exemplo 1, exemplo 2, tá? Repassam os exemplos antes de partir, então, para os exercícios de Enem vestibular. Tá ok? Tanto é que na sala de aula, além desses exemplos, nós já tínhamos começado a fazer alguns exercícios do livro. Então, dá uma olhadinha lá também. Bom, equação reduzida da reta, como nós tínhamos trabalhado em sala de aula, ele tem essa característica, o y igual a mx mais n, onde nós temos o n, que é o coeficiente angular da reta, e nós temos o n, que é o coeficiente linear. O coeficiente angular da reta é a inclinação dessa reta, ou seja, a tangente do ângulo que ela forma em relação ao eixo x. E o coeficiente linear é exatamente onde essa reta passa pelo eixo y. O coeficiente angular nós podemos encontrar, então, de 2 formas. Se ele me der o valor do ângulo, nós podemos encontrar, então, por meio da tangente, né? Então, o m, coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. Ou se ele me der 2 pontos, eu faço, então, a variação de y dividido pela variação de x. Tá ok? Então, se eu tenho 2 pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, eu pego o quanto varia em y dividido pelo quanto varia em x. Lembrando, então, que se eu encontrar um valor, um coeficiente angular, o m, maior que 0, ou seja, qualquer valor para m positivo, a reta é crescente. Se eu encontrar qualquer valor negativo para m, a reta, então, ela é decrescente. Isso é importante, tá? Para fazer a classificação das retas. O coeficiente linear, o n, esse valor aqui que não acompanha o x, simplesmente é onde ele corta o eixo y. Tá? Nesse caso, o coeficiente linear ele é mais fácil. Como eu tinha explicado no exemplo 1. Então, nesse exemplo, eu tenho essa reta. Tá? Essa reta ela corta o eixo
y no menos 1. Então, o n vale menos 1. E quanto que vale o n, que é esse valor que acompanha o x? Nesse caso aqui, tangente de 45 graus é 1, né? Então, o valor de m é 1. Então, ficaria aqui 1x. Mas, normalmente, quando é 1x, alguma letra, nós não colocamos. Tá? Então, a equação reduzida dessa reta ficou y igual x menos 1. Tá ok? Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, estou relembrando, tá? Eu sei que ficamos alguns dias parados, então estou relembrando. O exemplo 2. Então, percebam que essa reta nós temos 2 pontos. Então, o primeiro ponto, você pode chamar de A e B, qual você quer, né? O primeiro ponto, as coordenadas é 13 e 8. E o segundo ponto é 0 e 2. Então, para nós acharmos o m, deixa eu colocar em vermelho aqui. Para nós acharmos o m, nós vamos fazer o ΔY dividido pelo ΔX, tá? O quanto ele varia em y. Então, nós temos aqui esse ponto que em y é 8 e aqui é 2. Então, 8 menos 2, 6. Dividido por quanto ele varia em x, tá? Perceba que esse ponto, como ele está em cima do eixo y, a coordenada em x é 0, tá? Então, fica 3 menos 0, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, esse é o valor do m, tá? O m ele é minúsculo. O n, como eu falei para vocês, é onde que ele corta o y. Então, obviamente, aqui ele cortou o y no 2. Então, n é igual a 2. Sabendo o valor do m igual a n, como que fica, então, a nossa equação reduzida da reta? Y igual a 2x mais 2. Tá? Essa é a equação reduzida, então, neste exemplo. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 3, perdão. Vou copiar isso daqui para ficar mais fácil. Uma coisa importante, né, pessoal? Perceba, então, que, nesse caso aqui, a reta ela é crescente. Então, perceba que o 2, aqui o n, coeficiente angular, é positivo. Aqui a reta é decrescente. Então, você vai perceber que o n, ele vai dar negativo. Então, vamos lá. O n é minúsculo. Então, nós temos aqui 2 pontos. Então, lembrando que quando ele dá 2 pontos, você tem que fazer ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação em y dividido pela variação em x. Nós temos esses 2 pontos, as coordenadas menos 1 e 14, e as coordenadas 3 e 2. Vamos ver quanto que ele varia em y. 14 menos 2, 12. Né? Então, seria a distância daqui até aqui. 14 menos 2, 12 unidades. Dividido por menos 1. Menos 3 vai dar menos 4. Então, nós temos 12 dividido por menos 4, positivo dividido por negativo, mais dividido por menos, é menos. Tá? E 12 dividido por 4, 3. Então, perceba que esse coeficiente angular é menos 3. Bom, o que tem aqui que é um pouco mais chatinho, que não tem no exemplo 2? O exemplo 2, ele já me deu diretamente o n. Estão vendo? Então, eu já achei o n, e já achei o n, e logo de cara eu já achei a equação reduzida. Perceba que aqui ele não me deu o n. Quando ele me dá 2 pontos assim, uma opção que eu tenho, como eu já falei para vocês em sala de aula, é montar a matriz. Então, você monta a matriz XY, o ponto A e o ponto B,
você monta a matriz, você encontra a equação geral da reta. Para você pegar essa equação geral e passar para a equação reduzida, basta isolar o y, porque a equação reduzida é y igual a alguma coisa. Tá? Então, tem outras formas de fazer também. Poderia aqui ter feito por matriz, porque eu acho que vocês estão mais acostumados a fazer em sala de aula. Mas nesse caso aqui, como não fiz com matriz, como que eu faço? Bom, eu sei que a equação reduzida é y igual mx mais m. No caso, o m eu já sei que é menos 3. Tá? Então, é menos 3x mais n. Tá, ok? E é o n que nós queremos descobrir. Percebam, pessoal, que então o valor de m deu negativo, né? A reta é decrescente. Tá ok? Bom, se eu quero achar o n, eu posso fazer o seguinte. Eu pego qualquer um dos dois pontos, substituo o x e o y. Eu acho o n. Pode ser qualquer um dos dois pontos, porque esses dois pontos pertencem a essa reta. Né? Eles são colineares. Então, vamos pegar aqui esse ponto aqui que tem valores menores. Tá? Então, o y desse ponto é 2. E o x desse ponto é... O x desse ponto é 3. Ok? Então, continuando a nossa continha aqui, menos 3 vezes 3, menos 9. Agora irei isolar o n, fica 2. O 9, ele vai para lá, então lembrando que ele muda a operação e não o sinal. Então, aqui é uma operação de subtração, então ele vai somando. Tá? Continuando aqui, o n é 2 mais 9. 2 mais 9. Então, o n aqui vale, minúsculo, 11. Tá ok? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, senão não vai caber. Legal. Então, agora que eu descobri o valor de m e n, a nossa equação reduzida, nesse caso, é menos 3x mais 11. Deixa eu aumentar. Esta é a equação reduzida. Então, perceba que o m ele é negativo, menos 3, e ele corta o y no 11 positivo. E se você olhar aqui no eixo y de corte, é mais ou menos 11 mesmo, né? Olhando mais ou menos a distância. Então, aqui seria 11. Então, essa é a nossa equação reduzida do exemplo 3. Novamente, esses exemplos já tinham dado em sala de aula. Revisitem o caderno, tá? Refaça o exemplo sozinho. Algumas atividades, nós já tínhamos feito em sala de aula, alguns exercícios. E o que vocês vão fazer agora para essa semana? Que é tarefinha. Posição relativa entre duas retas, nós não vimos ainda, tá? Na verdade, depois das séries eu vou continuar com ela, mas quem tiver interesse e já quiser dando uma lida, pode ir adiantando. Mas o que vocês vão fazer agora? Eu coloquei algumas questões, eu acho que 8 questões, de APs anteriores, questões do Enem de vestibulares. Tá? Aí vocês vão fazer essas atividades, e aí sexta-feira eu posto a devolutiva dessas atividades, tá bom? Então, só pegando aqui a primeira questão, você tem essa reta R, né? Sabe-se, então, que o coeficiente angular é menos 1, tá? E sabe que essa reta passa pelos pontos, ponto A, 5 e 0, e o ponto B, 0 e K. Então, sabendo que o coeficiente angular é menos 1, qual seria o valor da coordenada de K? Aqui nós temos outra questão da AP. Coloquei bastante questões de APs, porque vocês iam fazer AP agora em abril, né? Não sei como vai ficar isso, provavelmente não vão fazer. E algumas do Enem, tá? Parece ser muito mais difícil, mas não são, só são mais elaboradas.
Podem procurar videoaulas no YouTube e tal, para tentar fazer. Mas o importante é vocês tentarem fazer e estudar e não parar, tá ok? Para que a gente possa voltar então das férias afiados para nós podermos dar prosseguimento à matéria de matemática, tá? Então, vou deixar esse PPT para vocês no grupo, na sala de matemática. Faça, então, essas atividades desse PPT, tá ok? Terminando de fazer a atividade, faça no caderno, não precisa me enviar nada por enquanto. Quando nós voltarmos, eu quero ver essa atividade no caderno. Só clica lá em entregue, né? Envia lá virtualmente para eu saber que você está fazendo. Comunique com seus colegas que está tendo atividade. As salas dos terceiros A, B e C de matemática estão lotadas, tem em torno de 28, 29 alunos por sala, né? Para uma sala de 32 está ótimo. Mas as salas virtuais que eu criei de física tem em torno de 20 alunos participando só, de 20 a 25. Tá? E coloquei videoaula de física lá também. Então, peço que vocês comuniquem aos seus colegas. Então, a gente fica por aqui. Tá? Sexta-feira eu posto vídeo com devolutivas dessas atividades. Espero que fiquem em casa, que todos fiquem bem. Até a próxima, então.